E o Palmeiras Flamengo está sem perder do Palmeiras há 15 jogos de Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. De Campeonato Brasileiro, porque são, se não me falha a memória, são 8 vitórias, agora eram 7-7. Agora são 8 vitórias do Flamengo contra 7 empates. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo em Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa, primeiro, na era do Abel, agora são 15 jogos contra o Flamengo. Ele ganhou só 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, tudo que rolou nesse pós-jogo. O Flamengo venceu fora de casa, 2 pro Flamengo, 0 pro Palmeiras e a imprensa foi a loucura com essa grande vitória do Mengão no jogo pra lá de polêmico. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Não é o Palmeiras Flamengo vence, cola no Palmeiras. O Palmeiras perdeu do Flamengo. O Mengão vence com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. O sujeito principal é o Flamengo. Esse é o segundo gol, acho que o Silas vai falar, a gente já estava conversando um pouco sobre isso. Felipe Luiz foi muito feliz, né? Que ele coloca na reta final Pedro, o garoto Wallace Ian e o Ayrton Lucas. Os 3 participam do lance que define a partida, né? Teve o pênalti que vai ser discutido depois. Mas, importante para o Flamengo, o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato. O líder ainda é o Palmeiras, com ponto de vantagem, mas se você pegar o conjunto da obra do Arrascaeta nesse campeonato, ele foi decisivo em quase todas as vitórias do Flamengo. Verdade. Fazendo gols antológicos, gols lembrando às vezes o Romário de biquinho, o Ronaldo. Eu já cheguei a falar que ele fez gol parecendo um pouco o Zico. No ângulo contra o Cruzeiro. Então, o Arrascaeta acaba sendo determinante, porque ele sofre o pênalti que muda o curso do jogo. E ele converte um pênalti, para mim também é uma questão. Tem o mérito dele, a calma, a paciência, a tranquilidade, mas o Rossi é um pegador de pênaltis muito mais contundente, mais eficiente do que o Everton. Um goleiro como o Everton, assim, acho que pega mal a forma como ele reage ao pênalti. Por mais que seja um cobrador experiente e talentoso, mas ele não pode ficar ali, a bola passar perto dele ali, ele ficar... quase que estático, entregue ali, quase vencido no pênalti. Sentado, né? Quando ele quis reagir, não tinha como. Não foi um pênalti forte, não foi um pênalti tão no canto. Mas isso aí não é o talento do Arrascaeta? É o talento, mas o goleiro tem que estar preparado para isso. Até porque hoje em dia os goleiros estudam os batedores, porque, por exemplo, esperam até o fim. O Rossi não fez nem força para pegar o pênalti do Piquerez. Mas ele espera até o fim. E o Rossi já tem um histórico muito maior que o Everton de pegar pênalti. Não, mas aí eu tô querendo destacar a diferença entre um pênalti bem cobrado e outro mal cobrado. Mas assim, era um pênalti aparentemente defensável, mas também isso não é o principal. Mas assim, eu acho que pega mal para um goleiro desse nível, o Everton, que é um goleiro que tá chegando no Ancelotti daqui a pouco, a gente não sabe quem vai ser o terceiro goleiro convocado, né? O Everton estaria... Não tem a reação ali. Eu acho que não é legal. Se ele... pelo menos pula pro lado direito, canto errado, não pega tão mal quanto ele ficar no meio do gol assim, acompanhando, né, como um torcedor a bola. Puxa, não dá pra fazer nada ali. Ele tentou jogar uma pressão no Arrascaeta antes do Arrascaeta bater o pênalti. Vou pular pro outro lado, né? Tipo, deu ali... Então eu falei em algumas coisas. Duelo dos goleiros, o Rossi foi melhor. Duelo técnico, pra mim, Felipe Luiz, que é o 8º treinador, na era Palmeiras-Abel, é o 8º treinador do Flamengo contra essa fase recente do Palmeiras. E o Palmeiras Flamengo está sem perder do Palmeiras há 15 jogos de Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. De Campeonato Brasileiro, porque são, se não me falha a memória, são 8 vitórias, agora eram 7-7. Agora são 8 vitórias do Flamengo contra 7 empates. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo em Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa, primeiro, na era do Abel, agora são 15 jogos contra o Flamengo. Ele ganhou só 3. 2 em campo neutro, a final da Libertadores, a final da Supercopa de 23, 4-3 para o Palmeiras, sim. E ganhou um jogo só em casa, que foi o ano passado, que pouco adiantou, foi uma vitória por 1-0, a volta da Copa do Brasil do Flamengo do Tite. Verdade. O Palmeiras venceu o jogo, mas quem festejou foi o Flamengo. Então, o Palmeiras, de fato, na era Abel, tem essa espinha atravessada. Alguém vai falar, mas tem a Libertadores, sobretudo a Libertadores. Porque a Supercopa foi uma para cada lado, né? O Flamengo ganhou uma do Palmeiras, o Palmeiras ganhou uma nessa fase recente. Mas, de fato, o Flamengo consegue travar o Palmeiras. Coisa que o Palmeiras faz com muita competência contra quase todos os adversários, contra o Flamengo, e é campeonato de pontos corridos, mas é quase que uma final para todo mundo, né? Essa espanholização do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, o Ancelotti vai chegar agora aqui, tem que ver um jogo aí, qual que é o jogo principal. Era o de hoje. Ele já chega, não, deixa eu ver como é que foi esse jogo aí e tal.
Agora tem O Palmeiras chegando. Ó, o Cruzeiro joga hoje contra o Fortaleza. A Renata Goel já tá chegando, tá, Silas? Mas eu quero te ouvir também, porque a Renata é uma estrela desse programa de hoje. Não é, Pascoal? Hoje é. Não só de hoje. Mas, Silas, dá pra gente falar aqui em um jogo que estava sendo equilibrado, mais disputado do que tecnicamente bem apresentado, foi essa questão dos pênaltis que decidiu? O pênalti que o Palmeiras perde e o que o Arrascaeta faz? Essa foi a diferença? Primeiro, uma boa noite para todos, né? Bruno, Pascoal, Bubu, pro fã do esporte também. Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem, errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão, ou qualquer outro ali ia chegar chutando a bola. O Estevão já vem de dois pênaltis perdidos seguidos, né? Perdeu aquele contra o Corinthians também. Mas o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode, e ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida que vai fazer, que vai errar. Porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, pra mim, não consegue virar o pé. O Arrascaeta vira o pé. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem, perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí. Muito mérito também, Bruno, pro Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito o gol, mas por ele dobrar a marcação ali. A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão. Então ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação. O Flamengo, nos últimos 15 minutos, vai subir a marcação e vai tentar jogar dali para frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Giai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola ou o Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando pela esquerda ali. O Giai já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas... Palmeiras segue na frente. É uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Arrascaeta. Um passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é para eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Você pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro, jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson, preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, o Eric. Eric Pulgar. O cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre mais esperado recentemente no futebol brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. Não, e eu não posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito estudada. E o Varela foi muito bem, o Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo, e também ali acho que foi um grande acerto, né? Que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, que é o motor, né? É o cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E da outra vez ele puxou o Léo para volante e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio-campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito, ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um ou outro jogo, mas que... o Tite chegou a fazer isso também. Quando ele for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa.
E aí ficou um buraco, o Flamengo ficou E completamente aí o Felipe perdido. até fala, eu perdi o controle, Perdi o controle do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, né? Então tá aí, né, um pouco do que foi falado, um pouco do que foi analisado nesse pós-jogo. Tem muito programa pela frente, mas a gente teve que trazer pra vocês rapidamente, pelo menos, o início ali. Eles debateram depois sobre o VAR, se foi pênalti, se não foi. O Flamengo foi prejudicado, foi favorecido. Muitas notícias, mas a gente só conseguiu colocar esse trecho pra vocês. Deixa o like, inscreva-se. Vamos voltar daqui a pouco com muito mais informações. O Mengão vence o Palmeiras, 2 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. O Mengão encosta ali no líder do campeonato. Um excelente resultado. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!